Na verdade, esse é um espaço que a gente abre. Nós pertencemos a um grupo da Igreja Anglo-Católica. Quem pode desligar o microfone? Está dando... A voz está dobrada. Bom, e uma deficiência nossa, enquanto igreja, e uma igreja católica não romana, é a questão do santoral, sabe? E a gente sabe que o quanto é importante os testemunhos dos santos, né? Na manutenção do ministério de cada pessoa, né? E São Vicente, para mim, é um santo que não sai da evidência, não sai de moda, ele é de todo momento, né? Ele retrata no ensino dele, no magistério dele, ele retrata a realidade do mundo sempre atual, né? Eu não sei se o mundo muda, ou se a maneira de ele trabalhar, né, se atualiza. Claro, temos outros, São Francisco de Assis é outro, temos o próprio Inácio de Loyola, né? Quando se trata de uma profunda espiritualidade, todos eles têm. E eu tenho trabalhado com o pessoal essa questão. A gente, lógico, que precisa do culto, né? Mas a igreja não pode ser só culto. A igreja tem que estar com a mão na massa, né? Tem que estar presente para que a salvação de fato aconteça através desse movimento que pede o espírito de cada um, a alma de cada um, né? Então, é fundamental para nós conhecer São Vicente. Eu tenho o privilégio de conviver com vocês e vivi a experiência deles. Uma vez, uma revista pediu para eu escrever sobre São Vicente, eu escrevi, usei essa mesma, não discípulo, mas apóstolo, eu sei, São Vicente. Eu acho ele tão próximo de tudo, né? Ele, Luísa de Marilac, todo esse pessoal, né, que abraçou essa espiritualidade. E aí me veio uma iluminação para levar aqui com a irmã Carolina falar um pouquinho sobre São Vicente. Tá? Se você quiser também se apresentar, a irmã Carolina é filha da Caridade de São Vicente, né? Eu não sei onde você está agora, você está no Moinho Velho? Sim, estou aqui no Moinho, voltei pela terceira vez, estou aqui no Moinho Velho. Gostou, né? Bebeu dessa água. Você é diretora aí de novo? Você é diretora? Eu fico como diretora-geral da escola, mas nós mudamos a estrutura da rede, então nós já temos diretores leigos na maior parte das nossas unidades. Algumas delas, onde ainda há comunidades de irmãs, ainda há uma diretora-geral que acompanha o trabalho e tudo, mas tem um diretor executivo que faz o cotidiano da escola. Então, eu estou como diretora-geral aqui. E nós estamos considerando o São Vicente no nosso santoral, que não está na dimensão da Igreja Romana, né? Todo aquele processo de padronização, mas aquele que tocou o nosso coração, porque nós viemos também da Igreja Romana, né? Somos um ramo também da Igreja Anglicana, e defendemos e vivemos uma dimensão anglo-católica. Tá? Tá certo. A palavra é tua. Bom, boa noite a todos. Eu fico muito feliz, assim, fiquei muito feliz com o convite. Em primeiro lugar, porque eu trabalhei com o Dom Itabira aqui na escola, né? Nós fomos colegas, professores de ensino religioso. Eu dei aula para 2 filhos dele, né? Então, assim, espero que os meninos estejam bem, Samira também.
Conheço Maria, esposa dele, porque eu tenho muito carinho também. Então, é muito, muito vívida para mim a lembrança do Renato, do Samuel aqui. Então, em primeiro lugar, o convite tocou muito ao meu coração. E, em segundo lugar, a possibilidade de compartilhar, né, com irmãos na fé, acima de tudo na fé cristã, compartilhar o testemunho de alguém que soube seguir Jesus, né? Então, assim, eu fico muito feliz, muito agradecida pelo convite, é uma experiência bastante significativa para mim. Então, como Dom Itabira falou, né, eu sou filha da Caridade, atualmente eu estou no Colégio Vicentino Virgem Poderosa, aqui no Moinho Velho, logo depois de Sacomã, e hoje o foco todo do meu trabalho é, de fato, na assessoria teológica, assessoria vicentina, na orientação espiritual, no acompanhamento espiritual de leigos, leigas e religiosos, né? E hoje, né, eu fiquei pensando muito em como compartilhar a vida e a experiência de Vicente de Paulo. E eu acabei fazendo isso em 3 eixos, né? A gente vai desenvolver. Eu gosto muito de deixar, sempre que eu falo de Vicente de Paulo, de Luísa de Marilac, eu gosto também de deixá-los falar, né? E quando eu digo deixá-los falar, é usar os textos que eles deixaram escritos, né? Nós temos muitas cartas, conferências de Vicente de Paulo, né? Os manuscritos foram conservados. Hoje, em português, nós já temos 10 volumes dessa coleção. São as obras completas de São Vicente de Paulo. Os primeiros 8 volumes, já em português, nessa coleção, são as cartas de Vicente de Paulo, escritas para diversas pessoas, não somente para Luísa de Marilac, para padres e irmãos da congregação, mas para damas, para papa, para cardeais, para bispos, para leigos, enfim, uma diversidade muito grande de cartas, e sobre os mais diversos assuntos. E nós temos também 2 volumes, volume 11 e o 12, que são as conferências ou partilhas de oração de Vicente de Paulo à Congregação da Missão, que é um dos grupos que ele fundou, Padres e Irmãos. Nós estamos aguardando a publicação em português dos volumes 9 e 10, que são as conferências dele para nós, as Filhas da Caridade. E o volume 13 é um volume de documentos, extras, documentos variados. Então, e o volume 14, que vai sair, então, é o índice remissivo e analítico de toda a obra, né? Então, é uma riqueza muito grande, assim como nós temos um volume com todas as cartas e meditações que conseguimos recuperar de Luísa de Marilac. Então, eu respeito muito a palavra deles, a partilha deles, porque eu acho que é a forma de conhecer o coração deles. Então, essa é um pouco a minha perspectiva. Eu vou contar alguns fatos históricos que me parecem importantes para a gente entender a grandeza desse homem, cuja santidade a Igreja Católica Romana reconheceu. E eu tenho falado, todo mês de setembro, eu acabo falando muito dele, e falando para os alunos aqui do ensino médio, eu dizia para eles que a igreja não inventa, né, não cria santo. A igreja reconhece oficialmente que homens e mulheres, em contextos históricos, em determinada época, em determinado estado de vida, foram capazes de viver a fé, a esperança e a caridade no segmento de Jesus de maneira extraordinária. Morreram pecadores, morreram com limitações, mas avançaram nesse segmento de Jesus, nesse assemelhamento a Jesus, e, portanto, são apresentados para nós como grandes faróis. Eu gosto muito dessa imagem do farol, porque o farol está sempre lá, né? Mas nos momentos de escuridão, nos momentos de sombra, nos momentos de tempestade, esses faróis, eles brilham para mostrar o caminho, né? Eles não são o fim. Então, eu vejo a vida de Vicente de Paulo, né?
e a gente vive um tempo sombrio e conturbado, não só no Brasil, estamos aí aguardando esse resultado, né, de eleição, mas a gente não vive isso só no Brasil, a gente vive no mundo inteiro um tempo bastante conturbado, bastante incerto, perigoso, nos vários continentes. Então, me parece que essa é uma hora em que esses faróis brilham de maneira mais forte, e eu concordo com o Dom Itabira, assim, eu costumo dizer que o carisma de Vicente e Luísa permanece um carisma muito atual, porque é um carisma centrado no Evangelho, que é o amor, o compromisso, o serviço com os mais pobres, com os quais Jesus se identificou. E daí eu começo, né? É o primeiro eixo que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, é a forma de viver a sua vocação. É como Vicente de Paulo viveu a sua vocação cristã, a sua vocação ao sacerdócio e os desdobramentos que vieram disso. Então, Vicente de Paulo, ele nasce numa aldeiazinha no sul da França, chamada Puy. Hoje a aldeia se chama São Vicente de Paulo, cresceu um pouquinho, mas continua muito pequena. Ele nasceu em 1581, a sua família era uma família de camponeses, seus pais, Jean de Pau e Bertrand de Moras, eles tiveram 6 filhos. Então, era uma família de pobres remediados, digamos assim, eles não eram miseráveis, né? Eles tinham alimento, eles tinham pequenos rebanhos, São Vicente dizia que ele era foi um pobre cuidador de porcos, né? Então, eles tinham o que comer, do que sobreviver. E, claro, era uma família bastante piedosa, né? Rapidamente, o pai percebe a inteligência, né, o potencial de Vicente de Paulo, sua inteligência, sua piedade, e entende que esse menino, esse filho, deve estudar para conseguir um bom rendimento, né? Então, assim, nós estamos falando do século XVI, e nessa época, apesar do Concílio de Trento já ter acontecido, as suas decisões ainda não tinham sido implantadas na França, né? A França demorou a assimilar as decisões do Concílio de Trento. E a mentalidade vocacional da época era muito diferente da mentalidade vocacional de hoje. Naquela época, olhar a vocação ao sacerdócio como uma forma de você galgar degraus na sociedade, de promoção pessoal, de você ter uma renda, era algo muito natural e muito normal. Não estamos dizendo que era o melhor e o mais adequado, mas era algo comum. Então, para pessoas pobres, essa era uma das poucas maneiras de melhorar a sua condição de vida. E naquela época era possível você ser bispo e pároco ou de uma diocese ou de uma paróquia, contratar uma pessoa para cuidar dela e você iria ficar com a sua família vivendo desses rendimentos. Então, era esse o projeto da família de Vicente de Paulo. Ele seria padre, conseguiria uma boa colocação, colocaria ali um padre com talvez um dos níveis mais simples, e ele iria morar com a família, viver desses rendimentos e ajudar a família. Então, esse era um pouco o projeto de vida. Então, em 1595, ele vai para a cidade vizinha, que é um pouco maior, estudar na escola dos franciscanos, em Dax, e ali ele vive algumas experiências que nós vamos ouvir a própria fala dele, né, da relação com o pai e de como Vicente de Paulo, apesar da sua inteligência e da sua piedade, ele, em geral, é um adolescente como outro qualquer, né? Nenhum de nós nasce pronto. E aí, assim, à medida em que a vida vai passando, ele vai precisando trabalhar também para poder pagar os seus estudos. E ele se torna, né, preceptor, um tutor, digamos assim, dos filhos do juiz da sua cidade, da sua aldeia, que morava em Dax, e com isso ele era esse tutor nos estudos e conseguia pagar os seus estudos, né? E aí, em 23 de setembro de 1600, ainda bem jovem, ele é ordenado sacerdote. E aí, nessa trajetória do sacerdócio, né, ele é ordenado sacerdote, então, a partir desse momento, ele entende. O objetivo da vida dele é conseguir um honesto rendimento. Então, ele está à procura de uma nomeação, de uma paróquia, de algum lugar que lhe dê o honesto rendimento para que ele possa ajudar a sua família.
Então, depois de muitas tentativas para conseguir esse benefício, ele ouve dizer que uma senhora que morava em Tolosa, né, Toulouse, em francês, deixou para ele uma herança. E aí, ele, com os poucos recursos que tem, ele vai a Toulouse e descobre que foi roubado, que a herança deixada por essa senhora foi roubada por um homem que se dirigiu a Marsella. E daí ele, de novo, pega um cavalo emprestado e vai a Marsella recuperar essa herança. E recupera. Só que quando ele volta de Marsella, ele resolve voltar de navio. E isso parece historinha, né, de contos de fadas ou de romances, mas hoje as chances e as provas dizem, né, que de fato aconteceu. Quando o navio atravessava o Mediterrâneo para voltar, ele é atacado por corsários muçulmanos que atacam o navio, e as poucas pessoas que sobrevivem, franceses e europeus, são escravizadas, são levadas para a Tunísia, né, no norte da África, e Vicente de Paulo, então, é vendido em praça pública, com as algemas nos pés, né, aquelas correntes, é vendido como escravo, né? E ele vai ter 3 senhores diferentes, ele vai sendo vendido de um para o outro, né, na Tunísia. E a pintura que vocês veem aí retrata exatamente aonde ele foi o último dono dele. Esse último dono dele tinha 2 ou 3 esposas, e Vicente trabalhava como escravo dele no campo. E enquanto ele trabalhava no campo, ele rezava, cantava Salve Rainha, Ave Maria, o Magnífica, tudo em latim. E uma das esposas, que era muçulmana, gostava de ir lá para ouvir o que Vicente de Paulo cantava. E aí, uma vez, ela perguntou para ele, né, em que língua ele estava cantando, porque ele estava cantando, e ele contou. E ela ficou tão encantada com o que ele falou sobre Nossa Senhora, enfim, e que ela repreendeu o marido, porque o marido não era tunisiano, não era da região, ele era um europeu que tinha ido para a África fazer a vida dele e se convertido ao islamismo. E aí, conversando com Vicente de Paulo, se vocês observarem, lá no final, bem lá no alto da gravura, tem um barquinho e 2 homens. Eles combinam a fuga da Tunísia. Então, ele e o senhor dele fogem num barquinho, numa viagem extremamente perigosa, que é exatamente a viagem que muitos dos nossos irmãos do continente africano fazem e morrem no Mediterrâneo até os dias de hoje, né, ignorados pela Europa, que se recusa a recebê-los. Então, Vicente de Paulo fez esse itinerário para fugir junto com o seu senhor. Eles chegam a Roma, esse senhor, que era dele, que se tornou amigo, volta à Igreja Católica, se arrepende de tê-la abandonado, entra para um convento, e Vicente fica um tempo em Roma, porque apesar de ter feito essa experiência tão difícil, solitária e exigente na Tunísia, ele ainda pensa em conseguir um benefício, ele ainda pensa em conseguir uma boa colocação para poder voltar para junto da sua família. Em Roma, ele não consegue isso. Então, ele fica um tempo em Roma achando que vai conseguir, não consegue. Daí ele volta para Paris, numa situação financeira bastante difícil, mas consegue alugar um quarto com um amigo da sua cidade. E aí, mais uma vez, acontece uma situação bastante difícil e constrangedora. Aí, em 1609, ele adoece e esse companheiro de quarto sai para trabalhar. E o boticário, que vem cuidar dele, né, rouba o dinheiro, a reserva de dinheiro desse amigo de quarto. São Vicente estava muito doente, não se deu conta. Quando o amigo chegou e não encontrou o seu dinheiro, acusou Vicente de roubo. E, naquela época, havia essa prática de se fazer uma denúncia contra um padre publicamente. Durante várias semanas, nas igrejas, nas missas de domingo, se acusava publicamente esse padre do crime que havia cometido. Então, Vicente de Paulo escolheu não se defender publicamente. Ele era acusado e passou por essa humilhação durante 6 anos. Somente 6 anos depois, aquele boticário, ele foi preso por um outro crime, e aí a consciência pesou,
e ele pediu, então, para chamarem o padre Vicente de Paulo, e aí ele pediu perdão. Então, assim, Vicente de Paulo vai vivendo situações extremamente frustrantes com o projeto de vida que ele e a sua família construíram para ele, né? Mas aí, assim, eu costumo dizer que o que salva, né, Vicente de Paulo, porque muitas pessoas enveredam por esse caminho, por um projeto de vida dessa forma, sua vida inteira. O que salva Vicente de Paulo? A retidão do seu coração. Né? Havia nele um bom coração, um coração reto, que buscava o que era o melhor, que de fato amava a Deus. Né? Agora, a forma, os meios para realizar esse projeto de vida, para viver plenamente seu sacerdócio, que estavam distorcidos. E aí ele se aproxima do cardeal de Berry, que era um homem muito reconhecido pela sua inteligência e pelas suas virtudes, que começa a acompanhá-lo e ajudá-lo. E a primeira função que ele consegue para Vicente de Paulo, que estava numa situação financeira e moral, né, também muito difícil, é como capelão da rainha Margarida de Valois. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar da rainha Margot, que era a esposa repudiada de Henrique IV, né, que a afasta para se casar com Maria de Médici. E a rainha Margot era uma mulher dada a muitas festas. Eu costumo brincar, festas de arromba, festas muito animadas, né? E como ela era católica, ela dava as suas festas muito animadas. No dia seguinte, ela ia à missa e ela tinha um grupo de padres, capelães, esmoleres, né, que distribuíam as esmolas. E Vicente de Paulo, durante um tempo, vai ser um desses homens que vai distribuir essas esmolas, vai visitar os doentes nos hospitais, em nome da rainha Margarida, a fim de, quem sabe, alcançar o perdão e a compreensão de Deus por causa da vida bastante dissoluta e das festas bastante animadas que ela dava no seu palácio. Tá? E aí eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões sobre esse primeiro eixo, né? A forma como Vicente de Paulo vai buscando construir a sua vida, o seu projeto de vida, e como a graça de Deus, de alguma forma, vai atuando para que ele perceba que há um equívoco no caminho, no meio, na forma de realizar a sua própria existência, a sua vocação. Então, o padre Pierre de Fresnes, que é um jesuíta francês, ele escreveu um livro sobre a personalidade de Vicente de Paulo, e ele diz assim, que pressionado, sem dúvida, pelo amor à família e pela necessidade de dinheiro, Vicente pensava muito nos seus interesses materiais. Durante essa primeira parte da sua vida, esse era o seu foco. Ele se sentia devedor do investimento que sua família tinha feito, devedor de tudo que foi, de certa forma, tirado, né, dos seus irmãos para ser dado a ele, para que ele pudesse estudar, e também da própria necessidade que ele tinha de sobrevivência. Então, o foco dele, a preocupação dele era arrumar uma boa colocação. E aí a gente tem esse trecho de uma carta que ele escreve em 1610, vocês viram que essa época ele estava na corte da rainha Margarida de Valois, é um trecho de uma carta que ele escreve à mãe dele, o pai já havia falecido. E ele diz à mãe: aborrece-me a permanência de que necessito nesta cidade para recobrar a ocasião de meu progresso, de que me privaram meus desastres. Então, todos aqueles desastres, da doação da senhora que ele não conseguiu, do cativeiro na Tunísia, e o último agora é da acusação de roubo. E assim, não poderem prestar-vos os serviços que vos devo. De tal modo, porém, tenho a esperança na graça de Deus, que estou certo de que ele abençoará meus esforços e me concederá um meio para uma saída honesta, e assim poder empregar o resto dos meus dias junto de vós. Então, vejam, Vicente de Paulo já tem 10 anos de padre, e ele ainda pensa somente em conseguir, né, esse benefício que lhe dará condições de voltar e passar o resto dos dias junto da sua família. Vicente de Paulo, ele vai dizer mais tarde, bem mais tarde, numa reflexão, que, quanto a mim,
ele diz: se tivesse sabido o que era o sacerdócio, quando tive a temeridade de abraçá-lo, como eu o soube depois, teria preferido lavrar a terra a me comprometer com um estado tão temível. Com efeito, à medida que vou ficando mais velho, mais me convenço desta verdade, porque descubro todos os dias quão longe estou da perfeição na qual deveria encontrar. É uma carta de Vicente de Paulo a um padre tentando alertá-lo, né, sobre um jovem que queria ser padre, e Vicente de Paulo, então, fala do valor da sacralidade do sacerdócio e do quanto ele entrou pela via do sacerdócio sem a consciência real dessa vocação. Né? Ele entra motivado por outras questões, mas não, de fato, com a consciência do que era a vocação que ele abraçava. Então, isso ele mais velho, ele já toma consciência disso. E aí a gente vai ver no ano de a carta anterior não tem data, por isso que eu não coloquei. Mas no ano de 1650, ele já diz numa carta que, e ele fala isso para alguém da congregação da missão, para um padre, assim: tenhamos mais empenho em dilatar o império de Jesus Cristo que o nosso patrimônio. Façamos seus negócios e ele fará os nossos. Então, vejam, isso é para a gente ver o processo de desenvolvimento, de maturidade humana e espiritual, o itinerário de santidade que todos nós somos chamados. Né? Vicente de Paulo, tal como qualquer um de nós vem fazendo, Vicente de Paulo foi alguém que precisou viver conversões ao longo da sua existência. Então, ele foi sendo capaz de rever o seu projeto de vida, de rever as suas motivações e de ajustá-las ao Evangelho. E aí, ele tinha tanta consciência, né? Tanta consciência de que ele, de fato, precisava passar por uma experiência real e verdadeira de conversão, que ele, em 1621, ele faz os exercícios espirituais Dom Itabira, né? Não sei se outras pessoas conhecem, os exercícios espirituais de Santo Inácio. Vicente de Paulo fez algumas vezes os exercícios espirituais de Santo Inácio, tanto que o método de oração que ele deixou para os missionários é muito próximo à metodologia inaciana. Então, Vicente de Paulo faz os exercícios espirituais em 1621, pedindo essa graça aí, né? Esse é um biógrafo dele, o primeiro biógrafo dele que conta: dirigi-me a Deus e lhe roguei, instantemente, transformasse esse meu humor seco e repulsivo e que me desse o espírito de doçura e benignidade. E pela graça de nosso Senhor, tendo eu um pouco de atenção em reprimir os ímpetos da natureza, melhorei um pouco de meu humor sombrio. Né? Muitas vezes as pessoas olham para as imagens de Vicente de Paulo, para as gravuras, e falam: nossa, que tranquilidade, que paz, que doçura. Mas ele próprio reconhece que precisou trabalhar muito em si mesmo, com a ajuda da graça de Deus, para converter o seu temperamento, né? Porque ele tinha esse humor seco, repulsivo, ele precisava da graça da mansidão. E aí nós vemos em 1640, numa carta, ele fazendo essa reflexão. A perfeição, né, nós poderíamos falar hoje de a santidade, né, é um termo mais completo, consiste na perseverança invariável, na aquisição das virtudes e no progresso nelas. Porque nos caminhos de Deus, não avançar é recuar. O homem, com efeito, jamais permanece no mesmo estado, e os predestinados caminham de virtude em virtude. Então, isso já é o Vicente de Paulo, com uma experiência de vida. Em 1640, as grandes fundações dele estavam a todo vapor, e aí ele entende a necessidade dessa perseverança na aquisição de virtudes, na progressão, para que a gente possa, então, crescer nesse assemelhar-se com Jesus Cristo.
E aí a gente entra, então, num outro eixo da vida de Vicente de Paulo, que é a caridade afetiva e efetiva. Nós vimos que, em 1610, Vicente de Paulo ele ainda estava com a corte da rainha Margarida de Valois. O cardeal de Berry consegue, então, no ano seguinte, que ele trabalhe numa paróquia, a paróquia de Clichy, onde, para a tristeza dele, ele ficou somente 1 ano. Mas foi a primeira vez, vocês vejam, 12 anos depois de ser ordenado, é que Vicente de Paulo vai, de fato, fazer a experiência de ser padre, de cuidar de um povo, né, de uma porção do povo de Deus. E ali ele vai celebrar a Eucaristia, ele vai dar catequese, ele vai visitar os doentes, ele vai dar a confissão, enfim. É ali que ele vai começar a fazer a experiência. E ele foi tão feliz lá, que ele dizia que nem o Papa era tão feliz quanto ele com o seu povo em Clichy. E ele foi ali muito querido, muito apreciado. Em torno de 1 ano depois, uma família poderosíssima da França precisava de um preceptor, de novo, um tutor para os seus 2 filhos. O terceiro viria logo depois. E o cardeal de Berry, que era amigo dessa família, a família do senhor e da senhora de Gondi, indicou Vicente de Paulo, porque já conhecia o coração, a inteligência deste homem, e também porque sabia que ele estava, assim, num caminho de aperfeiçoamento e tinha habilidades para ser preceptor. Vicente de Paulo, então, ele vai viver na casa, no palácio dessa família. E é nesse palácio que ele vai fazer essa experiência no ano de 1617. São 2 experiências muito transformadoras na sua vida. Então, a primeira experiência transformadora acontece numa cidadezinha chamada Folleville. Ele vai, junto com a senhora de Gondi, visitar as terras da senhora de Gondi. E aí, estando em Folleville, ele é chamado porque um senhor da aldeia, muito respeitado, muito conhecido por ser um homem muito bom, estava muito doente, à beira da morte, e queria se confessar. Ele foi até a casa desse senhor, junto com a senhora de Gondi. Ouviu a confissão desse senhor, e aí ele, depois da confissão, disse para todos, na frente da senhora de Gondi, que, se não fosse essa confissão, ele poderia ter morrido e se condenado, né? E aí a senhora de Gondi, ela se dá conta do abandono espiritual do povo pelo qual ela é responsável, pelos camponeses das suas terras. E então pede a Vicente de Paulo que faça alguma coisa. Ele, então, no dia 25 de janeiro de 1617, ele faz um grande sermão numa igreja da região, convidando as pessoas para ouvirem catequese, para se confessarem, para se reaproximar. E aí vem uma multidão de pessoas, uma multidão. É preciso chamar padres de outras regiões para ajudá-lo. Enfim, Vicente de Paulo começa ali a perceber o abandono espiritual do povo de Deus. Porque a maior parte dos padres queria ficar em Paris. Você tropeçava em padres em Paris. Ninguém queria ir para o campo, ninguém queria ir para o interior. Não é muito diferente hoje, né? A maior parte dos padres, na realidade da Igreja Católica Romana, quer ficar nas grandes cidades. Quem quer ir para o interiorzão? Quem quer ir para a periferia? Quem quer? Então, essa concentração gerava um abandono das pessoas do campo. E aí, Vicente de Paulo começa a constatar a miséria espiritual, a sede de Deus que as pessoas têm, mas a falta de quem leve, de quem esteja com eles. Ele volta para Paris, porque ele mora em Paris, no palácio, com a família, onde cuida dos meninos, mas o coração dele já não está mais no palácio. Ele já não se sente bem lá, ele sente que o lugar dele é em outro lugar. Então, ele não se aperta. No mesmo ano, meses depois, ele aproveita que o senhor de Gondi está viajando, porque o senhor de Gondi ele era o general das galeras do rei da França, as galeras da França, aqueles grandes navios franceses. Ele viaja
E aí ele diz a senhora de Gondi que precisa fazer uma viagem também, mas ele não diz para onde vai, nem quanto tempo dura a viagem. Na verdade, não era viagem. Vicente de Paulo, de maneira popular, fugiu do Palácio dos Gondi e foi para uma cidade chamada Châtillon-les-Dombes. E lá ele foi viver como padre. Foi cuidar de uma paróquia, foi cuidar das pessoas, enfim, foi viver a sua vida. E aí ele vive uma segunda experiência. Vejam que naquela de Folleville, o que salta aos olhos, o que o toca profundamente, é o abandono espiritual, é a miséria espiritual, é a sede de Deus de um povo que não tem quem cuide dele, quem o oriente. Aqui é diferente. Ele está se preparando, se paramentando para presidir a Eucaristia, quando chegam à sacristia duas senhoras falando de uma família ali da região que está muito doente, com todos os membros muito doentes, passando muita necessidade, pedindo que ele fale sobre essa família, né? Que ele converse com o povo para que o povo possa ajudar essa família. Ele faz isso na homilia, e depois, claro, né, gente, não basta falar, a gente precisa ser coerente, né? Ele também vai visitar a família. E ele relata que, quando ele ia até a casa dessa família, acompanhado de um paroquiano, ele viu uma grande procissão de pessoas que iam e vinham. E quando ele chega na casa dessa família, ele vê realmente, constata que a família toda está doente. Para alguns, ele até deu a unção dos enfermos. E ele vê uma grande generosidade, muita doação de alimentos, de víveres de toda espécie. E aí ele reflete, uma grande caridade, mas mal organizada. Hoje eles têm o que comer. E amanhã? E depois? E quem vai preparar essa comida se todos estão doentes? Então, Vicente resolve reunir as senhoras daquela sua paróquia e fundar uma instituição chamada as Confrarias da Caridade. Essa instituição existe até hoje, com um nome diferente. Se chama Associação Internacional de Caridade, AIC. Foi a primeira instituição oficial de Vicente de Paulo, com mulheres leigas, que se reuniam numa confraria, tinham uma estrutura, e elas tinham uma lista dos pobres da sua paróquia, daquelas pessoas que precisavam, doentes, pobres, enfim, e elas se revezavam. A cada dia, uma preparava a refeição daquelas pessoas da lista, outra pegava os remédios no boticário, e a outra ia de casa em casa levando os alimentos e os remédios. E por revezamento, cada dia uma fazia, né, e ia acompanhando a listagem. Então, as confrarias da caridade surgem e são uma grande transformação, porque é um trabalho com mulheres e com mulheres leigas, né? Como vocês podem imaginar, a alegria de pobre dura pouco, né? Quando a senhora de Gondi se deu conta que tinha perdido o seu diretor espiritual, o homem que estava ajudando a sua família a viver a fé cristã, e ela era uma mulher extremamente piedosa, e o marido dela se deu conta, porque o Vicente de Paulo escreveu uma carta para ele dizendo que não voltaria mais. Eles usaram toda a sua influência e todos os seus recursos para trazer Vicente de Paulo de volta para a casa deles. Ele foi, mas ele conseguiu que eles se comprometessem, a conseguir um outro preceptor para os filhos deles, para que eles tivessem tempo para viver a sua missão de serviço dos próprios, porque agora ele se recusava a voltar atrás. Ele, de fato, interiormente tinha se transformado e entendido que o sentido da sua vida, a sua forma de viver o evangelho, de seguir Jesus, era no compromisso com os mais pobres e abandonados. Então, ele põe essa condição e põe a condição de que ficaria na família do Gondi enquanto a senhora de Gondi vivesse. Quando ela morresse, ele estaria liberado desse trabalho. Eles concordaram com isso. E a partir dessa experiência em que Vicente percebe a miséria espiritual e a miséria material, a miséria corporal dos pobres, ele entende que a caridade, o amor cristão, ele precisa ser afetivo e efetivo. Né? Então, como é que ele explica isso? Numa conferência para as Filhas da Caridade, ele fala disso. Ele diz que a caridade afetiva é a ternura do amor. É aquele amor que aquece o nosso coração, é o sentimento que nos move, que nos afeta.
Mas a caridade cristã não pode ser só isso, ela precisa ser efetiva também, porque toda fé cristã exige de nós uma postura decorrente daquilo que nós professamos, né? A nossa vida ela é informada, as nossas atitudes, pelos critérios do Evangelho. Então, a caridade ela precisa ser efetiva, ela precisa acontecer como no carisma vicentino, e que está no central da fé cristã, no compromisso com os mais pobres, abandonados e marginalizados. Essa é a dimensão efetiva. E aí a gente vê isso acontecendo nas diversas iniciativas que Vicente de Paulo vai realizando. Então, eu coloquei uma pequena lista para vocês terem uma ideia. Em 1619, ele é nomeado capelão das galeras do rei da França. O que é isso? As galeras, né, para quem ainda não visualizou, eram aqueles navios em que os homens remavam. Aqueles homens que remavam, marcados por um tambor e apanhavam no chicote e tudo, na sua maioria, eles eram criminosos. Então, eles cumpriam pena nos navios, nas galeras do rei da França. E em tempos de guerra, qualquer um que estivesse na rua desocupado era pego para isso. E eles morriam ali. Né? Eles eram os nossos presidiários de hoje, que todo mundo acha que pode morrer, que não vai fazer falta nenhuma. Né? Então, Vicente de Paulo, como o senhor de Gondi era o general dessas galeras, o senhor de Gondi o nomeia capelão. E Vicente de Paulo não só os visita para assistência espiritual, mas organiza, a gente vai ver depois, diversos grupos que procuram dar uma assistência material, cuidados de saúde, comida, roupa, inclusive conseguem um outro lugar menos pior do que o que eles tinham quando não estavam no mar e estavam em Paris. Em 1629, Vicente inicia algo que não havia na época na França, que é o retiro para os ordenandos. Nós não tínhamos seminários para preparar padres na época ainda. Foi um decreto do Concílio de Trento, mas que ainda não tinha chegado em Paris. Então, quem queria ser padre estudava, de repente se ordenava e era padre. Então, o que Vicente de Paulo cria? O retiro para os ordenandos. Aqueles que vão ser ordenados passam alguns meses com ele, com o seu grupo, com a sua congregação, porque ele funda, eu esqueci de colocar aí, ele funda primeiro as Confrarias da Caridade, que é o grupo de leigas, e em 1625, a senhora de Gondi morre, mas funda antes disso, dá o dinheiro para ele fundar, uma congregação de irmãos e padres missionários, que não ficam em Paris, mas vão missionar no campo, para responder àquela situação que ele constatou. Mas eles se dedicam também à formação do clero, porque Vicente de Paulo entende que é preciso formar bons pastores para cuidar do povo de Deus, especialmente dos mais pobres. Então, o retiro para os ordenandos era uma tentativa, já que não havia seminário ainda, de fazer uma grande preparação imediata antes da ordenação. Né? Os elementos principais da fé, como se celebra, como se administra os sacramentos. Então, isso deu muito certo e ele acabou implantando isso em várias dioceses a pedido de diversos bispos na França. Em 1634, a Companhia das Filhas da Caridade, a minha congregação, já havia sido fundada por Vicente e Luísa, em 1633. Então, a partir de 1634, nós vemos os pobres doentes serem servidos nos hospitais. As Filhas da Caridade vão ser enviadas, formadas por Luísa e por Vicente, enviadas para hospitais para cuidar dos doentes, dos mais pobres. E não somente isso, elas já surgem para cuidar dos doentes nas suas casas, atendendo às suas necessidades. Como se fala hoje de saúde da família, médico de família, isso já havia sido intuído lá atrás por Vicente e Luísa. Em 1638, uma obra gigantesca com as crianças abandonadas, que viviam num depósito mantido pelo Reino da França, e lá sofriam abusos, eram maltratadas, e Vicente de Paulo, com os grupos que a gente vai ver mais na frente, articula um projeto que vai abrigar essas crianças, e Luísa de Marillac estrutura uma forma de educação com meninos e meninas, ainda que separados, para que quando eles saiam dali, eles não caiam na criminalidade, na prostituição, na mendicidade, mas saiam sabendo fazer algo para viverem com dignidade.
Em 39, vocês veem aí, a França vivia em guerra, ele envia os missionários, os padres irmãos e as filhas da caridade, junto com o exército, para cuidar dos doentes, para evangelizar, para levar algum tipo de ajuda financeira. Em 1645, lembrando a experiência que ele fez de ser escravo no norte da África, na Tunísia, o que ele faz? Ele começa a recolher recursos para comprar os escravos europeus, os escravos cristãos na Tunísia e conseguir a liberdade para eles. Em 48, ele já envia missionários a Madagascar, bem lá no sul mesmo, né? A ilha bem ao sul da África, para processo de evangelização e cuidados. Em 1650, a gente tem as vítimas da Fronda, né? A guerra. Paris viveu 2 guerras civis, a França viveu 2 guerras civis naquela época, especialmente nos Paris e arredores, e toda a estrutura de ajuda das pessoas que vêm das províncias, porque a França estava em guerra também com a Espanha e outros países, e da Fronda, toda a estrutura de ajuda espiritual e material é organizada por ele. Em 1650, envia ajuda para as fronteiras. Em 1654, funda um asilo para idosos. Então, vocês vejam que foi um homem com uma profunda atividade caritativa, porque ele compreendia que a gente precisa amar a Deus, dizia ele, amemos a Deus com o suor do nosso rosto, com a força dos nossos braços. Alguém me chamou? Não. Não? Ok. Acho que eu fui atrevido. E aí eu trouxe para vocês aqui uma fala de São Vicente, é uma conferência às Filhas da Caridade, onde ele fala exatamente sobre o que é esse amor afetivo e efetivo. E ele diz assim: um coração que ama nosso Senhor deve unir-se a Ele por um amor afetivo que produz o amor efetivo. Então, vejam bem, é o amor afetivo, aquela ternura do amor que produz o amor efetivo, que é a concretização pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, do amor que nós falamos sentir por Deus. Então, ele diz, pois o primeiro amor, né, o amor afetivo, só não basta. Nós devemos ter os dois. Nós devemos passar do amor afetivo ao amor efetivo, que é o exercício das obras de caridade. O serviço dos pobres empreendido com alegria, coragem, constância e amor. E aí ele diz, o amor das filhas da caridade não é somente terno, né? Ele é efetivo, porque servem efetivamente os pobres, corporal e espiritualmente. Mas ele diz, estais obrigadas a ensinar-lhes a bem viver. Deveis, portanto, levar aos doentes 2 espécies de alimento, o corporal e o espiritual. Isto é, dizer-lhes para a sua instrução a palavra da vossa oração. Então, é muito interessante que, ainda que não se falasse disso naquela época, e ainda que a fé cristã fosse muito marcada por essa dicotomia platônica entre corpo e alma, o serviço vicentino, né, o carisma vicentino, ele vai falar de um serviço integral para atender o ser humano na sua integralidade, na sua totalidade. Não se separa, né, a alma do corpo, não, o ser humano é um só, com diversas necessidades. Então, os filhos, as filhas, os companheiros de Vicente e Luísa nessa missão, eles se preocupam com as necessidades espirituais e materiais dos mais pobres. E ele continua numa outra conferência, ele diz, um dos principais motivos para servir os pobres espiritual e corporalmente é honrar a santa vida humana de nosso Senhor, imitando suas ações neste ponto. Isso aqui é muito importante, gente, especialmente no momento que a gente vive, né? Porque, assim, hoje parece que não se pode mais falar de compromisso e cuidado com os pobres, que somos taxados de comunistas, né? E a fé cristã, a nossa fé, a fé cristã, aquilo que fazemos por amor a Deus e movidos pelo exemplo de Jesus. Nos comprometemos a fazer o que Jesus fez, a viver como Jesus fez. O que nos move não são ideologias, não são programas políticos, não são partidos. Ainda que, obviamente, para se viver em sociedade, a gente precisa fazer escolhas, né? Mas o que nos mobiliza, o critério que nos mobiliza é o Evangelho.
E aí Vicente diz isso. Por que a gente serve os pobres espiritual e corporalmente? Não é por filantropia, não é por uma ideologia política. A gente faz isso para honrar a vida humana de nosso Senhor, a vida humana de Jesus, aquilo que Jesus viveu, imitando as suas ações. Essa é a nossa motivação. E aí ele continua, isso já é a mesma conferência, mais para frente. Não seria fazer bastante por Deus e pelo próximo dar apenas o alimento e os remédios aos pobres doentes. A gente tem que dar, mas não é só isso. Se não os ajudássemos segundo os desígnios de Deus com o serviço espiritual que lhe devemos. Então, nós devemos as duas coisas. Aqui está o equilíbrio na visão antropológica que Vicente e Luísa também têm do ser humano. E essa é uma das frases lapidares que ele tem, muito conhecidas, né? Uma irmã, ele diz para as filhas da caridade, mas isso faz parte da compreensão, ele vai repetir isso de outras maneiras. Uma irmã irá 10 vezes por dia visitar os doentes e 10 vezes por dia encontrará a Deus. Isso nos remete ao Evangelho de Mateus, capítulo 25. Né? Então, isso nos remete ao Evangelho de Mateus, quando Jesus se identifica com os mais pobres e abandonados. Então, Vicente ensina que é pela fé, a fé nos permite encontrar nesses pobres abandonados a própria presença de Deus. E aqui, numa conferência à Congregação da Missão, aos padres e aos irmãos, e aí ele tem essa fala: apliquem-se os padres ao cuidado dos pobres. Não são os pobres membros padecentes de Jesus Cristo? Não são nossos irmãos? E se os abandonam os padres, quem os assistirá? De modo que se encontra entre nós alguém que julgue estar na missão, né, na congregação da missão, para evangelizar os pobres, ou seja, para só cuidar do espiritual, e não para consolá-los, para remediar-lhes as necessidades espirituais, e não as temporais, né, as materiais, respondo que devemos assistir e mandar assisti-los de todas as maneiras, por nosso intermédio e por meio dos outros. Fazer isto é evangelizar com palavras e obras. É o que há de mais perfeito e foi também o que praticou Jesus Cristo. Por quê? Porque havia, já no tempo de Vicente e Luísa, aquela ideia de que as irmãs cuidariam do material, do corporal, e os padres do espiritual. Vicente vai dizer para os dois grupos: as irmãs cuidam do corporal, do material, mas também tem que levar-lhes uma palavra da sua oração para evangelizá-los, para consolá-los espiritualmente. E os padres, por sua vez, não podem pensar que estão ali só para celebrar a missa, para atender, para administrar os sacramentos. Eles precisam também atender às necessidades espirituais, materiais dos mais pobres. E aí eu entro no último e terceiro eixo dessa reflexão sobre Vicente de Paulo, que é a capacidade que Vicente de Paulo tem de articular pessoas e grupos. É muito impressionante como Vicente de Paulo tem esse carisma de conseguir agregar pessoas. Ele entende que todas as pessoas têm que ter o direito e fazer a experiência de servir os pobres como um elemento essencial da sua vocação cristã. Isso é muito interessante, né? E Luísa vai precisar, às vezes, chamar a atenção das irmãs, porque ela também tem essa compreensão, e, às vezes, as irmãs dificultam a relação com outros grupos, algumas irmãs, né? Então, assim, o primeiro elemento muito forte que talvez... A gente teve a senhora de Gondi, que o ajudou no começo muito fortemente, mas quem, de fato, compartilhou a missão com Vicente de Paulo, eu costumo dizer que os dois, Vicente e Luísa, receberam cada um a metade de um mesmo carisma, do mesmo dom de Deus. E quando eles se encontraram, aquilo se juntou e clareou para eles o que Deus queria deles. A história de Luísa também é muito interessante, eu não vou me focar nela agora, mas Luísa era de uma família nobre, muito poderosa, mas era uma filha natural, né? Uma filha bastarda, digamos assim, como era chamado na época. Ela se casou, ela teve um filho, ela ficou viúva, e ela fundou com Vicente de Paulo as Filhas da Caridade.
foi também membro da confraria, enfim. Então, é uma mulher que, junto ela e Vicente de Paulo, eles realizaram coisas inacreditáveis naquela época, em termos de iniciativas sistematizadas e estruturadas para o atendimento espiritual e material dos mais pobres. E aí, quando Luísa morre, Luísa e Vicente morrem no mesmo ano, ela morre em março e ele em setembro. Ele reuniu as filhas da caridade que moravam em Paris para uma conferência sobre as virtudes de Luísa. E ele diz assim: que belo quadro pôs Deus diante dos nossos olhos para imitarmos. Devemos considerá-lo como protótipo que nos impele a fazer o mesmo para adquirirmos essa humildade, caridade, suporte mútuo e firmeza em todas as coisas. E como ela, em todas as suas ações, só procurarmos a Deus. Que humildade, que fé, que prudência, que bom critério e desejo de conformar as suas ações com as de nosso Senhor. Esse é o breve retrato que Vicente faz dessa grande amiga e colaboradora que ele teve de 1624 até 1660. Aqui está, né, um outro grupo que Vicente funda, né, as Confrarias da Caridade, atual AIC, que é esse grupo de mulheres, de novo, articuladas, organizadas para um serviço em função dos mais pobres, né, um serviço voluntário. Em 1633, as Filhas da Caridade, né, aí vocês veem essa gravura de cima com a sua tradicional corneta, que foi mudada em 1964, graças a Deus a gente já não usa há um bom tempo, porque dava um trabalhinho de fazer isso e vestir essa roupa, né? Então, são dois outros grupos. Mas Vicente de Paulo tinha uma outra capacidade de articulação muito interessante. Em 1633, vocês veem na figura ali onde ele tem uns bispos perto dele, ele funda as chamadas conferências das terças-feiras. O que era isso? Isso era a formação permanente para o clero de Paris. O que ele propôs? Ele propôs que todas as terças-feiras se reunisse na casa dele, em São Lázaro, no Priorado de São Lázaro, todos bispos, padres que quisessem manter e alimentar o amor, o compromisso, o entusiasmo com a sua vocação. Então, todas as terças-feiras, eles se reuniram para ouvir algum deles discorrendo sobre um tema teológico, espiritual, para que eles se sentissem sempre unidos como grupo, fortalecidos e animados a viverem a sua vocação, buscando a santidade, buscando a configuração com Jesus. Desse grupo de Vicente de Paulo surgiram grandes bispos e padres para a França, porque Vicente entendia que, formando bem os padres, ele cuidaria bem do povo, especialmente dos mais pobres. Por isso, ele também atuou em nível político, não porque ele quisesse, muito pelo contrário. Mas ele foi convocado pela rainha Ana da Áustria na época, Luís XIV era menor de idade. Vocês veem aí essa outra gravura, ele participou do Conselho de Consciência, né, com o cardeal Mazarino, o terrível cardeal Mazarino. E nesse Conselho de Consciência, durante quase 10 anos, Vicente de Paulo foi um dos maiores líderes da Igreja Católica, porque ali eles decidiam quem seria bispo, quem seria abade, quem seria prior de algum convento, quem seria abadesa. E Vicente se preocupou que os critérios não fossem a nobreza, não fossem o dinheiro, mas fosse a integridade de vida, a coerência vocacional. Ele criou muitas inimizades, foi perseguido, inclusive por Mazarino, a correspondência que se tem de Mazarino. Mazarino fala que ele tinha, Vicente de Paulo, uma forte influência na rainha Ana da Áustria, que o respeitava. Então, durante muito tempo, Vicente atuou. Essa era uma instância política da corte francesa, né? E ele atuou ali, daquele lugar, que ele não se sentia confortável, mas ele assumiu aquele lugar, porque as decisões que ali eram tomadas poderiam beneficiar ou prejudicar ainda mais os pobres, deixá-los ainda mais abandonados. Então, essa é a capacidade de Vicente de atuar e de organizar diversos grupos, todos eles em função do cuidado com os mais pobres. E aí a gente tem algumas reflexões dele, né? Por exemplo, falando sobre as confrarias da caridade. Ele diz assim: é de se temer que, tendo começado essa boa obra, ela vá definhando com o tempo,
se para mantê-la não houver uma união e ligação conjunta, uma disposição para se unir num corpo que possa ser erigido numa confraria. Então, a compreensão dele de que uma comunidade, uma confraria, um grupo dá condição de sustento a uma boa obra, a uma missão. Uma pessoa sozinha, quando ela desiste, quando ela desanima, acaba tudo. Mas um grupo fortalece, dá maior eficácia, amplitude a essa obra. E aqui ele fala sobre o protagonismo feminino. É difícil, né, encontrar isso, mas essa é uma afirmação de Vicente que faz a gente pensar, ele defendendo o trabalho das Filhas da Caridade, que alguns padres da congregação questionavam, por que a gente tem que ajudá-las, por que a gente tem que... Enfim. E daí ele diz, desde logo foram instituídas as diaconisas, que fizeram maravilhas na Igreja de Deus, cujo ofício era organizar as mulheres. Assim, era Deus servido igualmente, por ambos os sexos. É uma afirmação revolucionária na época, né? Vicente de Paulo destacar um protagonismo feminino que ele mesmo deu, né? E dizendo que Deus pode ser servido igualmente por ambos os sexos, sem nenhuma diferença. Aqui ele vai falar, né, da importância das conferências das terças-feiras com o clero, que era uma formação permanente. Ele vai dizer, trata-se nas conferências dos motivos de adquirir essas virtudes da sua natureza, da natureza da vocação presbiteral, né? De seus atos particulares, quer dizer, do estilo de vida que eles devem ter, dos meios de pô-las em prática, e, enfim, das obrigações do nosso Estado, tanto para com Deus como para com o próximo. É este o fim dessas conferências. E aqui é uma carta onde ele vai falar sobre a presença, a convocação dele para o Conselho da Consciência da Rainha Ana da Áustria. Ele diz, jamais fui tão digno de compaixão e tive mais necessidade de orações do que agora, no meu novo ministério. Espero que não seja por longo tempo. Rogai a Deus por mim. Foram quase 10 anos ali. E aí, gente, 2 meses depois da morte de Vicente de Paulo, né, ele morreu em 27 de setembro de 1660, houve uma homenagem para ele em Paris. E Dom Henri de Maupas era o bispo da cidade de origem de Vicente de Paulo. E na sua homilia, ele disse, Vicente de Paulo quase mudou a face da igreja. Por quê? Por conta desse tipo de compreensão, né? Ele diz assim, Vicente, virai a medalha e vereis pelas luzes da fé que o Filho de Deus, que quis ser pobre, nos é representado por esses pobres. Quase não apresentava rosto humano em sua paixão. Passava por louco no espírito dos gentios e por pedra de escândalo no dos judeus. Com tudo isso, se qualificava o evangelista dos pobres. O Senhor me enviou a anunciar o evangelho aos pobres. Ó Deus, como é belo ver os pobres se os consideramos em Deus e na estima que Jesus Cristo teve para com eles. Mas, se os considerarmos segundo os sentimentos da carne e do espírito mundano, parecerão desprezíveis. Né? Virai a medalha, mas só é possível virar a medalha pelas luzes da fé. É a fé que nos permite reconhecer nos invisíveis da sociedade, nos marginalizados, nos famintos, nos miseráveis, a presença, o rosto do Filho de Deus. E isso incomodou muito, né? E aí, para a gente entender que São Vicente não era mais um ativista, mais um tarefeiro por aí, ele tem a clareza do lugar que a vida espiritual, que a oração, que os sacramentos precisam ter na nossa vida. Ele afirma, né? Nada há mais conforme o Evangelho do que acumular luzes e forças para a própria alma na oração, na leitura e solidão, e ir em seguida repartir com os homens este alimento espiritual. Para compartilhar com os pobres, para compartilhar com as pessoas, a gente precisa ter o que compartilhar. E isso é encontrado na oração, na leitura, na solidão, que é a experiência de comunhão com Deus.
uma outra fala de São Vicente sobre a importância da oração e da vida espiritual. Demo-nos à prática da oração, pois por meio dela nos vêm todos os bens. Se perseverarmos na nossa vocação, será graças à oração. Se tivermos bom êxito em nossos encargos, será graças à oração. Se não cairmos no pecado, será graças à oração. Se permanecermos na caridade, se nos salvarmos, tudo isso será graças a Deus e à oração. Assim como Deus nada recusa a oração, quase nada concede sem a oração. Então, Vicente de Paulo, São Vicente de Paulo é muito conhecido, muitas vezes, como o cara da ação, o pai da caridade, o cara que fez... Mas de onde vinha a criatividade, a disposição, a força, a visão, a capacidade de articulação dele? De uma vida espiritual muito profunda, de meditação da escritura. Quando a gente olha a rotina, os horários da vida dele, ele partilha isso numa carta com Santa Joana de Chantal, que junto com Francisco de Sales fundaram as Visitandinas, e ele partilha numa carta os horários dele. Ele, durante o dia, ele tem pelo menos 3 horas de oração, se nós juntarmos horário de missa, de meditação, de exame, um pouco mais de 3 horas diárias de oração. E aí eu termino, né, essa breve partilha e reflexão com vocês com uma frase de Vicente de Paulo, que é muito significativa, porque ele afirma isso: o amor é inventivo até o infinito, numa conferência que ele faz sobre a Eucaristia. Falando sobre a Eucaristia, ele diz que o amor de Deus é tão criativo, é tão infinito, né, é tão maravilhoso, que inventa a Eucaristia como uma forma de permanecer junto de nós, ao nosso meio. Então, Vicente entende que quem ama, quem é movido pelo amor de Deus, é inventivo, é criativo, tem sempre encontra novas formas de fazer aquilo que o amor coloca em seu coração. Então, Vicente é esse grande homem que faz uma experiência do amor a Deus no concreto da sua existência com os pobres. Eu sempre digo que a vida de Vicente, ela se desdobra a partir de 2 grandes amores: o amor a Deus e amor aos pobres. Esses foram os grandes amores da sua vida. E foi esse amor que o tornou profundamente criativo nas obras que fundou, nos grupos que articulou, em tudo que sofreu, nos silêncios que guardou, nas injustiças que suportou, porque ele era movido profundamente por esses 2 amores. Acho que isso era aqui um pouco do que eu queria compartilhar com vocês esta noite sobre Vicente de Paulo. Nossa, Carol, vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, tá. Aqui, ó. Pronto. Nossa, eu estou aqui embevecido com tanta espiritualidade. Eu não sei achar, não consigo achar o termo. Na verdade, essa coisa do itinerário espiritual é o que conta a vida de nós que nos propusemos a ser religiosos. Eu demorei muito tempo para achar o meu espaço, o meu lugar. E a primeira coisa, quando eu cheguei aqui, porque eu persigo isso desde os meus 8 anos de idade. Quando eu cheguei aqui, que me pediram, nós precisamos de uma pessoa frente desse novo braço da Igreja de Cristo, ser top, então, eu tive que fazer um discernimento muito longo e falei para aqueles que estavam comigo que eu aceitaria sim, mas eu gostaria de viver uma igreja diferente de que está vivendo todo o cristianismo hoje, né? Uma igreja que tivesse um perfil capelão. Capelão é aquele que serve,
né? Ou diaconal, como queira dizer. Ou como disse São Vicente, as diaconisas, né? Na hora que você me falou isso, eu não sabia desse detalhe, me disse, nossa, esse homem era muito à frente do seu tempo, né? É um desafio essa questão da mulher no ministério, né? E é o último. Eu, às vezes me pergunto como é que não temos, ainda somos uma igreja marial, né? É verdade. Eu não Ainda é uma. tenho isso. Mas, em Na todo Igreja caso, a gente está Católica. trabalhando. Na Tá? Igreja Católica Romana não sei para vocês, né? Mas na Igreja Católica Romana o lugar da mulher ainda, o Papa Francisco tem avançado. Mas a nossa realidade também, viu? Nesta realidade anglicana, não. A outra é mais aberta, há outras mais abertas. Uhum. Mas eu conversei com o Gilberto, que por sinal está aqui, o Gilberto, você conhece o Gilberto Kmenck? O Gilberto Kmenck é da equipe de Paeci, ele dá retiro dos exercícios espirituais há muitos anos, inclusive já esteve, com licença, Gilberto, em Castel Gandolfo, trabalhando, em Roma, na casa do Papa, né? É uma entrega total a Deus, apesar dele ser leigo, né? O senhor teólogo, o senhor espiritualista, é uma coisa. E ele está nos ajudando com a formação do nosso povo nessa linha da espiritualidade, né? O que eu gostaria de falar também com aqueles que estão em formação com a gente, que é preciso olhar para esta figura e esta expressão, assim como foi Inácio, assim como foi Francisco, de fazer a vida do seu itinerário espiritual. Porque a espiritualidade não é uma coisa à parte do acontecimento da vida, né? Deus te chama à presença dos mais sofridos em todas as áreas da vida, né? Deus nos chama a servir de verdade, né? Quando eu conheci Maria, eu conheci meu sogro também logo depois, e ele era muito, ele de adolescente, de jovem, ele fazia parte da confraria da caridade. Foi até morrer. Até o dia. Ele nunca abriu mão disso, sabe? Saía para ajudar as pessoas, participava aí na Igreja São Vicente das reuniões, da manutenção da espiritualidade. E eu achei muito, muito, muito bom, inclusive dizer para os nossos formandos, nós não podemos soltar no ministério a mão que não seja de serviço, que não seja de transformação da realidade, que não seja de doação da vida. Esses dias a gente ia conversando com os pessoas, mas eu vou celebrar como nós não temos tudo ainda. Tá? Mas nós temos, por exemplo, lá em Curitiba, o reverendo que falou, bispo, eu quero trabalhar com as pessoas idosas. Vai, é a tua vocação, não é? Tem também aqui no Alto Tietê 2 rapazes, que são diáconos nossos, que estão atendendo os asilos, né? E fazem de tudo, eles levar algum material que eles precisam, mas essa caridade afetiva e efetiva, sabe? Porque senão nós nos descaracterizamos. Bem lembrado, eu sempre, quando lembramos de Deus em 5, né? A caridade extremada, né? Aconteceu um fato, Carolina, até vou te contar, eu me ofereci para trabalhar no CAMI. Não sei se você sabe o que é o CAMI. O CAMI é um movimento, uma ONG, que nasceu na Igreja Católica Romana, mas depois, por motivos,
não deu sequência, mas passou para um grupo de confiança que está trabalhando. Tem um ex-padre lá, que é presidente do CAN, e é um círculo, eles chamam de círculo, de centro de atendimento e pastoral para migrantes e migrantes, e pessoas em situação análoga à escravidão e o tráfico de pessoas também. E eu assumi lá faz uns 20 dias, muito menos, eu me propus a fazer um trabalho de escuta, né? E sexta-feira eu estava indo para a reunião e eu desci na estação Santa Cecília. Quando eu saí da estação, tinha um rapaz jogado no chão, jogado, literalmente jogado. De manhã, aquele movimento ele passando, e eu me questionei, sabe? Sinceramente, eu me questionei, eu até me emocionei. Porque eu falei, caramba, eu sou religioso, não vou fazer nada. Aí abaixei perto desse rapaz, conversei com ele conversou comigo. Ele tinha problema com o alcoolismo, jogado sozinho no mundo, sabe? Desprezado mesmo. Aí comecei a conversar com ele. Ele falou: o senhor é bonito, viu? Falei: oh, obrigado, né? Você também é bonito. Você também é um jovem bonito. 34 anos. Ele falou: posso dar um abraço para o senhor? E eu fui ajudar a levantar, ele se segurou em mim, assim, porque ele tem um problema de mobilidade. Mas ele me abraçou, pediu que eu apertasse ele, eu abracei, ele me deu os 4 beijos, eu recebi, né? E dei um dinheiro para ele comer alguma coisa. Né? Precisa também comer, né? Conversei algumas coisas com ele. Agora eu quero ver se no final de semana eu passo lá e encontro com ele. Eu preciso fazer alguma coisa mais. Isso que eu quero transmitir nesse resto de vida que Deus me dá às pessoas. E coisas como vocês também. Quem me ensinou muita coisa, não sei se você conheceu, o irmão Rosali, que trabalhou aí no Rio. Irmã Rosali. Rosali, não é, Maria? Rosali. Ah, acho que não. Essa não era nem nascida, eu acho. Não, porque são várias Rosalis, né? Então, assim, eu fico Mas Rosali, ela acho que terminou a vida dela no Botafogo. Sim, Rosali Carvalho. Isso, Não, isso. Rosali Rebouças. Ela que trabalhou Rebouças, aqui. Rebouças. Sim, já faleceu há bastante Rebouças, tempo, mas eu a E conheci. ela esteve aqui muitos anos no colégio e acompanhava nosso grupo de jovens na paróquia, né? Então, eu venho trazendo, carregando. Esse Santo Inácio também, Santo Inácio também gênero, e eu penso isso para a igreja. Por isso, eu quero te agradecer muito, muito. Muito. Foi muito útil para nós, para a construção da nossa personalidade enquanto igreja. Né? Gilberto tem sido uma bênção conosco também. Né? Quem nos ajuda, às vezes, também, o pessoal do ecumenismo, da Igreja São Vicente. O Léo está sempre aqui, sabe? Ele vem, ele toca para a gente, participa com a gente em algumas coisas. Nós participamos do ecumenismo. Eu peço que você e as irmãs rezem por nós, para que possamos ter cada vez mais ao desejo do coração de todos. Amém. Muito obrigado, Carolina. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa para a Carolina? Gilberto, que é de Piranga. Eu pergunto, gostaria de perguntar para a irmã se há alguma relação entre São Vicente e São Francisco de Sales, se eles tinham uma amizade, alguma influência recíproca,
Seria o caso, irmã? Sim, sim. São Francisco de Sales, ele morou um ano em Paris. E nesse tempo que ele morou em Paris, Vicente e Francisco de Sales se tornaram muito amigos, muito amigos. Vicente de Paulo foi testemunha no processo de canonização de Francisco de Sales. Uhum. Quando Francisco de Sales saiu de Paris, ele deixou Vicente de Paulo encarregado das Irmãs Visitandinas, que era a congregação que ele havia fundado com Joana de Chantal. Vicente de Paulo ficou como encarregado delas até a morte, né, até a morte dele, e Vicente de Paulo era apaixonado por duas obras de Francisco de Sales, Introdução à Vida Devota e Tratado do Amor de Deus. Tanto que essas duas obras de Francisco de Sales sempre eram indicadas para a leitura das Filhas da Caridade e os padres da Congregação da Missão. Vicente de Paulo chegou a dizer, numa das suas falas, inclusive no processo onde ele testemunhou da canonização de Francisco de Sales, ele dizia assim, ó meu Deus, como deve ser bom, já que o bispo de Genebra é tão bom. Né? Então, a referência de mansidão e de bondade para Vicente de Paulo era Francisco de Sales. Inclusive, os biógrafos acham que Vicente de Paulo faz esse retiro em 1621, quando ele pede nos exercícios espirituais a graça da mansidão, dessa conversão do temperamento dele, inspirado pelo testemunho de mansidão de Francisco de Sales. Uhum. Então, ele tinha uma profunda veneração e os biógrafos dos dois costumam dizer que eles se identificaram assim como almas irmãs mesmo. Né? Uhum. A inspiração de fundação das visitandinas não era para clausura, não era conventual. Elas teriam sido as primeiras filhas da caridade, mas não foi permitido, elas foram enclausuradas. A vocação delas era de visitar os mais pobres, mas, na época, a forma como Francisco de Sales fez deu margem para Roma decretar que elas tinham que ser clausura. Então, com essa experiência também, Vicente de Paulo soube com Luísa fazer diferente para que as filhas da caridade não fossem de clausura. Então, eles eram muito amigos mesmo. Ótimo, que bom saber disso. Quem faria uma oração de... Gilberto faz uma oração? Sim, acho que aproveitando uma citação tão bonita, né? Uma das citações finais do texto de São Vicente, né? Que há uma relação profunda entre ação e oração, né? Deus habitualmente age pela oração, né? Acho que é uma reciprocidade entre o agir, né? A concessão das graças de Deus e a oração. Mais ou menos isso. Achei muito forte isso daí, né? Uhum. De fato, não devemos menosprezar, né, a vida da oração. É ela que dá eficácia à nossa ação e atrai a ação divina. Acho que Vicente fez dessa forma muito... É impressionante, né? Tanta ação e tanto mergulho na oração. Então, para mim, é uma lição muito grande, né? E me convida a buscar cada vez mais essa via. Então, nós vamos suplicar, né? Vicente suplicava graças, né? E as alcançava. Vamos suplicar a graça dessa verdadeira piedade que se une à ação, né? E leva à transformação de uma realidade, especialmente dos mais sofridos. Nós podíamos, talvez, quem quiser pedir algo que vai no coração, nessa linha da caridade, né? E num dia tão crucial como esse, né? De divisor de águas, numa ação dita política, né? Na nossa pátria, que quem quiser se sentir motivado, alguma petição nesse sentido, podemos colocar ou outra, né? Eu pediria pelo crescimento espiritual dessa pequena comunidade eclesial, né? Que ela se conforme, como Vicente, cada vez mais com o rosto misericordioso do Senhor. Quem quiser colocar uma outra intenção, fique à vontade.
Eu quero lembrar de Maria, não tem como, né? Carolina e eu fizemos um trabalho no colégio, né, com a juventude marial, né? Mas eu acho que nós, igreja, precisamos de mais que Maria, procurar rezar a radicalidade de Maria. Eu sou a escrava do Senhor. Faça em mim o que quiseres. Amém. Se alguém quiser colocar mais uma intenção, fique à vontade. Eu coloco por todos nós para que as nossas escolhas, as nossas decisões tenham por critério o Evangelho de Jesus. Claro. Que nós sejamos capazes de olhar para o Jesus que os Evangelhos nos revelam e não o Jesus dos quais nos falam tantas pessoas que certamente não conhecem o Evangelho, mas que nós sejamos discípulos de Jesus que nós vemos nas Sagradas Escrituras. Que isso que nos mobilize, que isso nos inspire, que isso nos dê critérios para as escolhas cotidianas na nossa vida. Amém. Amém. Estarmos no segmento de Jesus. Obrigado, gente. Deus os abençoe. Dê uma noite boa. Bendito seja Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Maria, Tchau, gente, boa noite. Maria, um beijo Tchau. grande para você, um beijo para os meninos, Obrigado, Renato, obrigado. Samuel e para a Beijo para família. você. Já nos vemos.